Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos aprender a fazer essa fofurinha aqui de 9 centímetros. Trabalhei na solinha de 58 pontos e esse tamanho vai servir em um bebê de 1 a 3 meses aproximadamente. Bem, eu vou aqui explicar para vocês por que que eu estou utilizando uma solinha com menos pontos nos meus trabalhos que vocês estão vendo aí ultimamente que eu tenho postado para vocês. Então, no processo de confecção de sapatinhos de crochê, a gente tem que pensar também na saúde do artesão, né? Eu penso na saúde não só minha como de vocês. Então, reduzir o número de pontos, eu consigo aqui prevenir que aconteça, né, aquelas doenças causadas por movimento repetitivo, porque fica mais fácil da gente trabalhar os pontos sem precisar tensionar muito, sem apertar muito, e no final do dia a gente está com aquelas dores chatinhas, né, nas mãos. Então, a gente otimiza também o tempo de produção. E esse equilíbrio entre saúde e eficiência é essencial, né, para a gente garantir não apenas a qualidade dos produtos, mas também o nosso bem-estar. E agora nós vamos para a lista de materiais. Olha, eu coloquei um cadastrinho com brilhinhos para ficar bem mimosinho, tá? Esse cadastrinho e o ilhóis também são da JHP Metais, seu Hermílio. Eu deixo na descrição do vídeo o contato dele, tá? As linhas utilizadas ambas são de 370 de Tex, tá? Eu usei aqui da marca Pinguim, a Bela, tanto para a sola quanto para o corpinho do sapatinho. Mas você pode fazer o seu sapatinho todo na Anne ou todo na Bella Fashion. Fique aí à vontade para você testar. A amigurumi eu não sei, porque eu ainda não testei, mas eu acredito que dê certo sim, se o seu ponto for bem apertadinho. A cor rosa é a 3, a numeração 377. E a branca é a 2, tá, gente? Branco, branco. Utilizei a cola Tech Bond. Você pode utilizar a que você tiver preferência aí. Falando aqui do cadastrinho, ele tem 55 centímetros aproximadamente, tá, de tamanho. Mas você pode utilizar um maiorzinho, porque são 4 furinhos. Esse aqui fica bem a continha. Se o pezinho for um pouquinho mais gordinho, ele vai faltar, tá? Então, melhor você garantir aí com um de 70 centímetros, mais ou menos, ou 65 centímetros. A agulha utilizada foi a 2 milímetros, mas você pode ver aí a que você fique mais confortável para trabalhar. Vamos precisar de marcadores ou pedacinhos de linhas para poder marcar. A tesourinha, o alicate para ilhóis, esse utilizado foi o 54 de alumínio, então esse alicate é próprio para colocar essa numeração. Você encontra esse alicate com o seu ermilho também, tá? E uma agulhinha de tapeçaria, a que eu gosto é a número 18. Bem, então eu acredito que eu tenha passado toda a lista de materiais e agora nós vamos já para nossa aulinha. Só lembrando que aqui a sola, eu trabalhei sola dupla, tá? Então, a solinha você vai precisar fazer duas solas para cada pezinho. Então, vamos para a aulinha. Tenho um cordãozinho de 17 correntes. Vou vir na minha terceira corrente e fazer 2 pontos baixos. Sigo fazendo 6 pontos baixos. Farei agora, após os 6 pontos baixos, um meio ponto alto. E uma sequência de 6 pontos altos. Agora, na última corrente, eu faço 7 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente.
Já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou repetir agora uma sequência de 6 pontos altos, um em cima de cada ponto correspondente ao lado anterior, bem na alcinha da corrente que sobrou. Pronto. Agora faremos um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Lá no mesmo buraquinho onde nós fizemos os 2 pontos no início, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Agora, para unir a carreira, nós vamos vir na segunda corrente daquelas duas que pulamos, na corrente que fica em cima, lá no topo, e vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa primeira carreirinha. Na segunda carreira, inicio fazendo 3 correntes que vai representar um ponto alto. E aí, no mesmo lugar de onde saem as 3 correntes, no mesmo buraquinho, eu faço mais um ponto alto, ficando com um aumento de ponto alto. No próximo ponto, esse que fica mais abertinho, cuidado para pegar ele certinho, eu faço um ponto alto sozinho e no próximo, mais um aumento de ponto alto. São 2 pontos no mesmo lugar, ó, no mesmo espaço. Agora faremos uma sequência de 13 pontos altos. Vai contando aí para você não fazer pontos a menos. E o nosso último pontinho da sequência de 13 pontos altos sozinhos. Iniciaremos agora um aumento para cada ponto daqueles 7 que nós fizemos todos no mesmo lugar, lá na última corrente. Então, um aumento de ponto alto em cada ponto seguinte, até ficarmos com 7 aumentos. Já temos 2 aumentos, 3, são 1 e 2 pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar, ó. 4 aumentos, 5, 6, 7 aumentos. Vamos fazer agora uma sequência de 13 pontos altos nos próximos pontos. Vão sobrar 3 pontinhos lá no final, sozinhos, tá? Já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12 e 13. Vamos fazer agora uma sequência de aumentos com um pontinho de intervalo. Um aumento no próximo ponto, aumento de ponto alto. Um ponto alto sozinho. E por último, um aumento de ponto alto. E para fecharmos a carreira, nós vamos vir na terceira corrente contando de baixo para cima e vamos entrar dentro dela. Fazermos um ponto baixíssimo para unir a nossa carreira. Finalizada a carreira 2, iniciando a 3 com duas correntes que representam um meio ponto alto no mesmo lugar. Um meio ponto alto. Temos um aumento de meio ponto alto. Na sequência, faremos 11 pontos altos sozinhos, um para cada ponto seguinte. Agora faremos 6 pontos altos. E agora iniciaremos uma sequência de aumento em ponto alto no próximo ponto, intervalo de 2 pontos altos sozinhos. Ó, tem um aumento, agora fiz um, e no próximo ponto mais um ponto alto sozinho, mais um aumento, 2 pontos altos em sequência sozinhos, 1 e 2. Faremos agora uma sequência de 2 aumentos seguidos um do outro, ó. Um aumento. E no próximo ponto, mais um aumento de ponto alto. Voltaremos a trabalhar 2 pontos altos seguidos um do outro. Um. E mais um ponto alto sozinho. Volto a trabalhar um aumento. 2 pontos altos. Mais um aumento. Finalizando assim nossa sequência de aumentos. Voltaremos a trabalhar 6 pontos altos, um seguido do outro. Em cada ponto, um ponto alto. Pronto, vamos fazer nossos 11 pontos altos. Opa, perdão, 11 meio pontos altos. Nosso último ponto. E agora, no ponto que sobrou, nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto também. E mais um ponto no mesmo lugar.
Agora, para finalizarmos, nós vamos cortar o fio sem emendar com um ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer um arremate aqui de maneira que não aumente ponto na solinha. Mas se você preferir, você pode unir ali com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto. Olha, eu vou virar a sola pelo avesso, vou pular o primeiro ponto, vou entrar nas duas alcinhas do segundo ponto e vou trazer o fio que está ali sobrando, ó, que nós cortamos, para esse lado, ó, por dentro das duas alças. Prontinho. Agora, nós vamos vir aqui, ó, no nozinho, no meio último meio ponto, de baixo para cima, pegando de baixo para cima, saindo lá exatamente onde sai o fio, ó, e vou trazer o fio, a pontinha para baixo, passando direto. E assim formamos uma nova duas alcinhas, novas duas alcinhas aí que vai substituir o primeiro ponto que nós pulamos. Puxa para ajustar e agora você pode amarrar aí atrás ou fazer esse esquema que eu vou fazer, ó. Passa o fio nas duas alcinhas de um ponto à frente ou um ponto atrás, ó, você pega lá e puxa para o seu lado e depois você vai um ponto à frente ou um ponto atrás também, escolhe aí, fica a seu critério e passa a alcinha para trás. Aí você pode dar um nozinho para prender esse fio ou arrematar com a agulha, fica aí a seu critério. Tá arrematado. Agora nós vamos pegar as duas solas, né, que vamos precisar de duas do mesmo. Para fazer um pezinho, nós vamos usar duas solas. Então, eu vou passar já a minha cola, ó, deixando a borda livre de cola, porque senão pode atrapalhar a gente no momento em que formos fazer a união das solinhas. Então, vamos passar uns 2 milímetros para dentro aí da borda, tá? Vamos posicionar bem certinho, casando um pontinho de uma solinha com o outro pontinho da outra solinha, para facilitar aí a união depois. E vamos ajustando, ó, e apertando já para que cole bem certinho. Eu aperto bem para me certificar que vai colar e não vai descolar. Agora, para unir, nós vamos pegar duas alcinhas da solinha de cima e apenas a primeira alcinha da sola de baixo. Vai sobrar uma alcinha lá. E aí, vamos passar o fio, formando uma alcinha na agulha e já vamos vir para o próximo ponto, ó, fazendo isso. Pontos baixíssimos. Ó, e aí eu vou fazendo pontos baixíssimos, bem larguinhos, soltinhos, sem apertar, para não comprometer a elasticidade da nossa peça, ó, usando duas alças de cima e uma de baixo. E vou seguindo, ó, passando sempre o fio por dentro da alça que está na agulha. Vou fazer aqui e já volto quando estiver no final. Ah, lembrando, vou mostrar para vocês a alcinha que sobra, viram como fica? No final, eu corto o meu fio, puxo ali, ó, e vou levar o fio que sobrou ali, que eu cortei para baixo, ó, entrando dentro do primeiro pontinho que nós fizemos. E levo o fio lá para a parte de baixo da solinha. Lembrando de não comprometer essas alcinhas que sobraram da solinha, que elas fazem uma demarcação exata do contorno da sola. Então, quando você for arrematar, por exemplo, como eu vou fazer, ó, eu passo por baixo da alcinha para não pegar ela. E aí, eu vou arrematar o fio, um para esse lado que eu estou fazendo e o outro para o outro lado, o lado oposto, para não ficar aí um acúmulo de linha, né? Dá uma diferença da sola aí.
eu corto o excesso de fio, fui e voltei com o fio e corto o excesso. Esse fio eu vou arrematar para esse lado. Olha, lembrando de deixar essa alcinha livre, ó. Então, eu passo ele, não posso esquecer de passar o fio por baixo dessa alcinha. E aí, sim, eu vou fazer o meu arremate aqui. Bem, para fazermos a base, nós vamos usar as duas alças dos pontos baixíssimos que nós passamos aí para unir a sola, as solas. Nosso primeiro ponto vai ser representado por um ponto corrente, vai ser uma correntinha, para não ficar o excesso de fio aí. Então, vou fazer uma corrente representando meu primeiro ponto baixo, vou colocar um marcador para não deixar essa corrente se fechar e depois ficar difícil de eu usar ela para unir a minha carreira. Olha, utilizando sempre as duas alças dos pontos baixíssimos, aquelas correntinhas que se formaram em cima, vou fazer em cada uma um ponto baixo. Com cuidado para não pegar aí de forma que desfie o fio. Vou seguindo, ó, já arrematando a linha que eu acabei de colocar aí, de introduzir no trabalho. Então, eu já faço esse trabalho de arrematar para poupar os nossos esforços depois. Então, vou seguir fazendo um ponto para cada ponto. Eu cheguei no final, ó, lá dentro da corrente, que representa um ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, unindo aí a minha primeira carreira, que ficou com 58 pontos, tá? A mesma quantidade de pontos que tem na sola. Prontinha a nossa primeira carreira. Agora, para iniciarmos a segunda carreira, nós vamos fazer uma corrente novamente, representando o nosso primeiro ponto. Pode colocar o marcador para não para essa corrente não se fechar e ficar difícil depois da gente unir ali com um ponto baixo. E vamos seguir para cada ponto fazendo um ponto baixo. Ó, ponto sobre ponto. E vai ser somente esse o trabalho que nós vamos fazer, tá? Da primeira até a quarta carreira. Nós fizemos aí, ó, 4 carreiras. Eu tenho 4 carreiras de ponto baixos. E aí, eu, para unir a última carreira, eu também faço um ponto baixíssimo e uma corrente para não desfazer os pontos. Posso cortar o fio. E assim ficou pronta a nossa base. 4 carreiras de 58 pontos baixos. Já marquei a frente, ó, do nosso trabalho. Vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu divido 3 pontos para a direita e 3 pontos da esquerda, tá? Tendo como referência o meio aí do bico, da frente, da parte da frente. No ponto 6, ó, que deu ali, eu vou fazer uma corrente para representar meu primeiro ponto e vou seguir fazendo mais 5 pontos baixos. No total, 6 pontos baixos, contando com a corrente do início, que representa nosso primeiro ponto. Eu gosto de colocar sempre o marcador para não ficar difícil depois para mim ali trabalhar o meu ponto dentro da correntinha. Posso retirar essa marcação ali, ó, em rosa que eu fiz, e vou andar, ó, depois de ter feito 6 pontos, vou andar mais 2 pontos baixos para eu poder virar o meu trabalho. Virei, eu deixo a linha sempre à frente dos pontos, ó, vou pular o primeiro ponto, inicio a segunda carreira a partir do segundo ponto. No total, eu vou fazer aí 7 pontos baixos. Dentro da correntinha, ó, um ponto baixo, nosso ponto 7. Vou andar 2 pontos baixos na lateral, sempre vou fazer isso, tá? Andar 2 pontos para virar o trabalho. Viro o trabalho. Na carreira 3, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pular ao invés de um ponto, 2.
No terceiro ponto, eu inicio 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou andar 2 pontos baixos na lateral. Lembrando, gente, que eu esqueci, na verdade, de falar para vocês que eu estou usando as 2 alças dos pontos, tá? Dessa base branca. Pulo o primeiro ponto, já venho no segundo ponto, voltando aqui a minha carreira 4, ficando com um total de 8 pontos. Ando mais 2 pontos na base, na lateral, ó. 1, 2, viro o trabalho, inicio a minha carreira número 5 a partir do segundo ponto, fico com 9 pontos baixos no total. Prontinho, vamos andar novamente 2 pontos na lateral, a partir do próximo ponto livre, 1 e 2 pontos baixos, viro o trabalho, inicio a partir do segundo ponto, a minha carreira 6 é a nossa última carreira, tá? Vamos ficar com um total de 10 pontos baixos. Nosso ponto 10, e para finalizarmos, vamos fazer um ponto baixíssimo. Não vamos considerá-lo como ponto, não vamos usar ele apenas para prender nossa carreira ali e finalizarmos. Um ponto baixíssimo, uma corrente, e podemos cortar o fio. Eu marquei ali no meu ponto 10 para eu saber aonde eu vou iniciar a minha carreira, a primeira carreira da parte do bico, tá? Então, eu deixei marcadinho no ponto 10 da carreira 6 do bico, tá? Então, agora eu vou inserir a minha linha colorida no próximo ponto, assim, ó. Então, prendo a minha linha aí, o fio, e já vou vir, ó, pro primeiro ponto, aquele pontinho que nós marcamos, na parte do bico, ó, pegando somente a segunda alça desses pontos aí do bico, não vou fazer meu primeiro ponto, tá? Um ponto baixo. Eu não fiz corrente para prender o fio, já fiz o meu primeiro ponto direto. E vou seguir arrematando esses 2 fios, ó, já de uma vez, fazendo um ponto baixo para cada ponto correspondente ali, ó, aquela última carreira do bico, usando somente a alcinha de trás. No total, fico com 10 pontos baixos. Lembrando que estamos repetindo a mesma quantidade de pontos da última carreira. Então, temos que ficar com 10 pontos. Vou ajeitando o fio, ó, para eu conseguir arrematar até o finalzinho ali. E aí, ó, vou fazer o meu ponto 10. Para finalizar, ó, ponto 10. E agora nós vamos caminhar, como já vínhamos fazendo na parte do bico, 2 pontos baixos na lateral. 1 e 2. Viro o trabalho, iniciando a partir do segundo ponto, a nossa carreira 2 da lingueta, tá? Então, ficaremos com um total de 11
pontos baixos. Feito o ponto 11, vamos andar 2 pontos baixos na lateral. Vou virar o trabalho. Iniciando a partir do segundo ponto, pulo o primeiro, no segundo ponto inicio a minha carreira 3, que ficará com um total de 12 pontos baixos. Feitos 12 pontos, vou andar 2 pontos na lateral, vir o trabalho, e aí no segundo ponto inicio a minha carreira número 4, vou ficar com um total de 13 pontos baixos. Na anterior eu fiquei com 12 pontos, e agora na carreira 4 eu fico com 13 pontos baixos. Vou andar 2 pontos na lateral. Viro o trabalho. E aí, na carreira 5, nós vamos fazer diferente. Vamos saltar aí 2 pontos no início, ó, 1 e 2. Vamos iniciar aqui no terceiro ponto a nossa carreira de 13 pontos. Vamos repetir a mesma quantidade de pontos da carreira 4. Essa é a nossa última carreira que vamos andar pontos na lateral, tá? Então, para fechar, nós vamos vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Lembrando que vamos ignorar esse ponto baixíssimo, é apenas para prender a carreirinha ali no final. Vou virar o trabalho, pulando o ponto baixíssimo, venho direto para aquele último ponto baixo que eu fiz, faço um ponto baixíssimo. Dentro dele, mais uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto. É o nosso primeiro ponto da nossa carreira 6. E sigo fazendo aí mais 12 pontos, ficando com um total de 13 pontos baixos na nossa carreira número 6. Viro o trabalho, nossa carreira 7, nós vamos repetir os nossos 13 pontos. Não faço corrente, tá? Para iniciar o primeiro ponto, não. Já viro e já faço um ponto baixo no primeiro ponto. No fim da carreira, viro o trabalho, iniciando a nossa carreira número 8, fico com 13 pontos baixos também, ponto sobre ponto. Fim da carreira 8, viro o trabalho. E agora, na nossa carreira número 9, nós vamos fazer um
e 2 pontos no início, fazendo um aumento de ponto baixo e seguindo agora fazendo ponto sobre ponto até faltar um pontinho lá no final. No último ponto, nós vamos fazer um aumento também. Ficamos no total aí com 15 pontos na carreira, tá? Aumentamos um ponto no início e no final. Vira o trabalho, volta a carreira 10, fazendo os nossos 15 pontos, ponto sobre ponto sem aumento. Então, eu volto fazendo ponto sobre ponto, fim da carreira, eu viro o trabalho, inicio novamente um aumento aqui na minha carreira número 11. Após o aumento, eu vou seguir fazendo 13 pontos baixos. No fim da carreira, tenho um ponto sobrando, faço mais um aumento e fico com um total de 17 pontos. Viro o trabalho e vou voltar fazendo ponto sobre ponto, 17 pontos na carreira número 12. Prontinho, finalizei meus 17 pontos. Na carreira 13, inicio com um aumento. Após o aumento, eu sigo fazendo 15 pontos baixos, sozinhos, um ponto seguido do outro. Sobra um pontinho onde eu faço mais um aumento, ficando com um total de 19 pontos baixos. Viro o trabalho e na carreira número 14 eu volto os meus 19 pontos baixos. Ponto sobre ponto sem aumentos. Viro o trabalho, iniciando a carreira 15, fazendo um aumento de ponto baixo. Após o aumento, 17 pontos baixos, sobra um ponto no final, onde nós iremos fazer aqui um aumento de ponto baixo. Fiquei com um total de 21 pontos. Volto a minha carreira 16, fazendo ponto sobre ponto, no total 21 pontos baixos. Finalizei a carreira 16, a carreira 17, vou fazer um aumento no início, aqui totalizando 23 pontos nessa carreira, tá? Porque eu vou fazer após o aumento um total de 19 pontos baixos. E no final, lá no último pontinho, mais um aumento, aí sim terei 23 pontos. Faço uma corrente, tá? No final da carreira, viro o trabalho, e aí eu vou iniciar pulando a corrente a partir do próximo ponto, pegando no meio do ponto, como se fôssemos trabalhar só a segunda alça. Vou fazer os meus 23 pontos baixíssimos. Olha, bem no meio, faço pontos relaxados, para não apertar e não comprometer a elasticidade do trabalho. E no final, ó, para fechar bem bonitinho, eu vou pegar nesse nozinho da lateral e vou fazer o meu ponto baixíssimo ali. No caso, eu já tenho os 23, eu vou enterrar 24 pontos baixíssimos, ó. Só para ficar bem direitinho, ajeito o último ponto e aí assim eu faço uma corrente bem apertadinha e corto o fio. Vou arrematar o meu fio aí pelo lado avesso da lingueta. Fio arrematado, vamos para a lateral, iniciando no mesmo ponto da última carreira ali do bico e saindo, ó, pegando em relevo, saindo na primeira parte onde eu tenho pontos coloridos, tá? Da parte da lingueta. Então, pegando um pontinho no bico e o outro na parte do início da lingueta. Faço uma corrente para representar um ponto baixo. E agora eu vou seguir, ó, fazendo mais 4 pontos baixos em relevo, aproveitando para arrematar o fio que está aí, ó, pegando em relevo também, ó, dessa forma. Sempre inserindo a agulha no
mesmo lugar aonde você saiu para fazer o ponto anterior. Aí não tem como errar. Já tenho 2 pontos contando com a corrente, ó. 3, 4. E agora 5. Após os 5 pontos em relevo, eu volto a trabalhar ali tranquilamente, ó, pegando as 2 alças dos pontos, nos pontos seguintes da parte da base branca, ó. No total, eu faço, após os 5 pontos em relevo, 31 pontos baixos. Cheguei no fim, ó, com meus 31 pontos, e agora eu entro assim no próximo ponto, no próximo espacinho, e saio à frente para fazer mais 5 pontos baixos em relevo. No total, eu fico com 41 pontos na primeira carreira da lateral, ó. Já tenho 1 ponto em relevo, 2, 3, 4 agora, vou inteirar 4. E 5. Notem que o meu ponto 5 sai exatamente no mesmo lugar, na mesma direção de onde eu comecei a minha carreira. A última perninha, a agulha sai, na verdade, lá na última carreira do bico. Agora eu vou fazer uma diminuição, iniciando no primeiro ponto, ó, buscando a perninha, no próximo buscando mais uma alcinha, fiquei com 3, passo a agulha pelas 3 alcinhas, fiz uma diminuição. Após a diminuição, eu vou seguir fazendo 37 pontos baixos. Vai sobrar 2 pontos lá no final, considerando o nosso último ponto, a correntinha, tá? Aí, ó, eu faço a mesma diminuição. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. E no último ponto ali, que é a nossa corrente, ó, entra ali pegando com jeitinho, busco o fio, deixo na agulha e agora eu passo o fio por dentro das 3 alcinhas que estão na agulha. Fiz uma diminuição. Já iniciei a terceira carreira, a partir do primeiro ponto, iniciando a diminuição. Passo o fio por dentro das 3 alças, faço 2 correntes, pulo um ponto e vou fazer após o ponto que pulamos, um total de 33 pontos baixos. Feitos os 33 pontos, vamos fazer novamente 2 correntes. Esses são os espaços para colocarmos os ilhosos depois. Pulo um ponto e faço uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Lembrando que o nosso último ponto vai ser sempre uma diminuição. Viro o trabalho, vou iniciar aqui a nossa carreira número 4. Na carreira 4, também inicio com uma diminuição, pegando dentro do último ponto que fizemos, que é uma diminuição, e dentro das 2 correntes, ó, daquele espaço que nós deixamos. Aí eu vou fechar ali a minha diminuição. Após, vamos caminhar aí fazendo no total 33 pontos baixos. No final, vamos fazer mais uma diminuição. Após os 33 pontos, uma diminuição, pegando dentro do espaço de correntes e no último ponto, que é uma diminuição também. Faço mais uma diminuição. Ficamos com um total de 35 pontos, tá? Na nossa carreira 4. Viro o trabalho, inicio a partir do primeiro ponto, uma diminuição também. Na nossa carreira 5, vou fazer 2 correntes, pular um ponto e fazer uma sequência de 29 pontos baixos. Feitos 29 pontos,
Nós vamos fazer agora 2 correntes, pular um ponto e fazer uma diminuição no último pontinho, ó. Uma diminuiçãozinha. Pronto. Ficamos aí com a nossa carreira 5 prontinha. Vira o trabalho, iniciando a carreira 6 já com uma diminuição, ó, pegando sempre no primeiro ponto que a gente tem aí de base e dentro do espaço de correntes, uma diminuição completa. Eu vou fazer agora uma sequência de 29 pontos baixos. Feitos 29 pontos, uma diminuição. Dentro do espaço de correntes, no último ponto, serão aonde eu vou pegar para fazer a diminuição. Uma diminuição, lembrando, gente, eu fiquei com 31 pontos na carreira 6, tá? Em carreira 7, inicio com uma diminuição, 2 correntes, pulo um ponto e uma sequência de 25 pontos baixos. Feitos 25 pontos, novamente 2 correntes, pulo um ponto e uma diminuição no final. Viro o trabalho, iniciando a carreira 8, uma diminuição e 25 pontos baixos. No final, sobram ali os 2 pontos, que é o espaço de correntes e o último pontinho. Aí eu vou fazer uma diminuição, tá? Ficando com 27 pontos no total. Na carreira 9, também iniciamos com uma diminuição. 2 correntes. Vamos fazer aqui o nosso último espaço, tá? Para colocar os ilhoses. Pulei um ponto e faço uma sequência de 21 pontos baixos. Feitos 21 pontos, 2 correntes. Sempre sobram ali, ó, 3 pontos no final, tá? Pulo um ponto e faço uma diminuição. Sempre que voltarmos, tá? Vai sobrar 3 pontos, assim. Para fazermos o último buraquinho. Agora, nós vamos... já fizemos o último buraquinho, vamos iniciar a próxima carreira. Carreira 10 com uma diminuição. E um total de 21 pontos baixos. Após os 21 pontos baixos, vamos finalizar com uma diminuição também. E fiz aí minha última diminuição. Agora, uma correntinha bem apertadinha. Essa foi a nossa última carreira. Vou cortar o fio e puxa aí direto. Não precisa arrematar esse fio agora, tá? Quando iniciarmos a carreira de acabamento, que é essa aí, ó, pegando em relevo um ponto à frente e saindo no mesmo lugar ali onde eu tenho o início da lateral, o primeiro ponto da lateral, no mesmo buraquinho onde eu fiz o primeiro ponto. Aí eu vou prender o fio e vou subir uma carreira toda de ponto baixo. Vai ser aí que eu já vou arrematar, ó, essa linha que eu acabei de inserir, aquela que eu mostrei para vocês lá da última carreira do caninho. Olha, então eu vou seguindo, pegando bem na pontinha, ó, aonde dar aí, onde der para pegar, você pega e sobe aí seus pontos baixos. Não tem quantidade de pontos certa, tá? Mas vai tentando dar o mesmo espaço aí para não ficar nem muito largo um espaço do outro e nem muito juntinho. Aí você vai dosando aí os espaços de maneira que fique assim, bem bonito, tá? Não tenho palavra para explicar, mas não deixe ficar nem ponto tumultuado, nem muito distante um do outro. Aí no último ponto, ó, daquele onde nós deixamos o fio, vamos fazer 2 pontos baixos ali para criar uma quina. Você pode fazer 3 também, se você achar melhor, tá? E depois caminhamos para os próximos pontos, fazendo somente ponto sobre ponto até chegarmos na outra quina. Cheguei na última, aqui no último pontinho da parte reta, né, que vai ser a nossa outra quina, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aí, eu vou descer, ó, fazendo ponto sobre ponto. E eu já vou lá pegar a roupa pro Miguel, gente, ele tá pedindo roupa.
Ele gosta de se arrumar para ficar em casa. Nunca vi. Até parece que nós temos dinheiro para isso. Mas voltando aqui, ó, vou repetir o mesmo lá do outro lado, ó. Fiz aqui ponto onde deu para eu fazer, ponto baixo onde deu para fazer, e para finalizar entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o último pontinho e saio à frente, ó. Aí eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender essa carreira, né? E uma corrente bem apertadinha. Corto o fio. E finalizamos a carreira de acabamento. Depois você vem cortando os fios que ficaram em excesso. Esse aí eu vou deixar para arrematar depois, tá? E já dobrei aqui meu sapatinho ao meio para iniciarmos a parte do calcanhar, aquela tirinha de trás, que dá mais uma firmeza para o nosso sapatinho. Dividi aí ao meio e vou iniciar 5 pontos baixos. Então, você deixa um ponto bem no centro ali da dobra e caminha mais 2 para a lateral. Aí, você prende o fio pegando em relevo, tá, gente? Vamos fazer 5 pontos baixos em relevo. Lembrando, nosso primeiro ponto vai ser uma corrente. Vou marcar ali para não deixar fechar essa corrente e me dificultar trabalhar o ponto sobre ela depois, dentro dela, né? Então, eu sempre coloco marcadorzinho. Se não tiver marcador, pode usar pedacinhos de linha. E aí, já vou, ó, pegando em relevo para fazer os próximos pontos. Bem na base onde eu trabalhei os pontos da lateral, no mesmo lugar, ó, é onde que eu entro para fazer esses pontos. E agora, nosso último pontinho em relevo. Pegamos com jeitinho, ó, que dá certo. Feitos 5 pontos, nós vamos apenas virar o trabalho e iniciarmos mais uma carreira de 5 pontos. Vamos trabalhar carreiras de ida e vinda de 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. Aí já temos 4 e o nosso último ponto dentro da corrente. É bom deixar com um marcador que ele fica mais fácil para pegarmos, ó. 5 pontos. Viro, inicio novamente, mais uma carreirinha de 5 pontos. Já temos 3, com essa 3. Vou trabalhar no total 11 carreirinhas de 5 pontos baixos, somente indo e vindo, tá bom? No final, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olha, concluí minha carreira, fiz uma corrente apertadinha, cortei o fio. E agora, nós vamos arrematar esse fio, ó, por dentro ali na parte do avesso. Faço uma correntinha para dar um nozinho, né, e não soltar esse fio, e corto o excesso, deixando sempre uma pontinha de linha pra gente, quando passarmos a cola, ficar lá. Ela grudar e não soltar. Esse fio eu trago ali pra parte, debaixo da solinha, ó, da base, e dou um nozinho também. Aí, corto o excesso. Assim facilita, né, pra gente, na hora que passarmos colando ali a partezinha da frente, vai facilitar, né? Não precisando arrematar com a agulha. E aqui, eu já vou colar essa tirinha de trás do calcanhar, tá? Porque precisamos dela assim coladinha para passarmos a carreira de pontilhadinho branco. Eu deixo assim, ó, fazendo uma barriguinha para dentro, para dar aquele efeito de curvinha no sapatinho. Para ficar aquela curvinha bem bonitinha. Então, se colarmos ela assim, ela vai ficar modelada dessa forma. Olha,
Vou fazendo, modelando, dá um jeitinho de curvinha lá no sapatinho. É mais estética, tá, gente? Agora vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos, usando o avesso da sola, iniciando pela lateral do lado direito, ó. E vamos subindo, pegando nas duas alcinhas dos pontos baixos que nós passamos na carreira de acabamento, bem nas duas alcinhas. E aí vamos fazer em cada ponto um ponto baixíssimo. E vai ficar marcadinho lá do outro lado com aqueles pontilhadinhos. É o efeito que deixa bem bonitinho e dá uma firmeza também pro sapatinho. Não precisa apertar, tá bom? Eu vou caminhar ali, fazendo ponto sobre ponto, até chegar na tirinha do calcanhar. Na tirinha, nós vamos pegar duas alcinhas da parte de dentro e duas alcinhas da tirinha, ó. E aí, vamos seguindo normal, fazendo em cada pontinho, sendo que aí a gente pega das duas partes juntas, ó. E vamos seguir fazendo ponto baixíssimo, até chegar lá no finalzinho do lado esquerdo. Cheguei aí, já cortei fio, ó. E aí, eu vou trazer esse fio para a parte de baixo também, lá para a base. Com cuidado, para não ficar um acabamento grosseiro. Então, você puxa com cuidado aí, para não ficar muito com efeito de fio por dentro aí, tá bom? Com bastante fio aí por dentro. Então, a gente vai puxando assim. E aí, vamos fazer o nosso nozinho. Depois de fazermos o nozinho, vamos cortar o excesso de fio já partindo para a outra parte, tá bom? Nós já vamos iniciar uma outra sequência aí. Eu vou colocar os ilhoses para já partir logo pro final. Então, vou pregar todos os meus ilhoses. É bem fácil, colocou lá no espaço que nós deixamos, e aí vem com o alicate e pressiona, né? Encaixa direitinho ali e pressiona. Como ele é de alumínio, ele prega muito fácil, ele amassa facinho. E está colocadinho, eu vou repetir o mesmo nos demais. Bem, agora nós vamos fazer aquela listrinha que nós temos no nosso sapatinho, pegando bem na divisão do meio do calcanhar, na base dos pontos baixos em rosa. No mesmo lugar onde eu inseri a agulha para fazer o ponto baixo, vai ser onde eu vou trabalhar essa carreira, no mesmo buraquinho. E vou fazer o ponto baixíssimo. Busquei o fio pela parte de dentro do sapatinho e faço em cada buraquinho, em cada espacinho, um ponto baixíssimo. Chegando na parte do bico, você continua, ó, na mesma direção que você veio da parte de trás. E não vai ter erro, tá? Só fazendo o contorno, prestando bem atenção aí nessa parte para não pegar errado. Deixa bem de levinho para não tirar a elasticidade do sapatinho, tá? Ainda mais nessa parte, porque senão o pezinho do bebê vai prender quando chegar aí nessa região e não vai passar, descer, né? O calcanharzinho não vai descer. Então, tem que ser bem relaxadinho esses pontos baixíssimos. Principalmente na parte de trás. Dê uma atenção maior. Bem, eu vou continuar fazendo aqui o meu, chegando lá no último pontinho. Eu já vou voltar aqui com vocês, tá? Só concluir essa etapa aqui da frente. E aí, volto quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, no último pontinho.
Já volto. Aí, ó, pronto. Aqui, nós finalizamos o último pontinho, puxa o fio e corta. E aí, você pode fazer o arremate que você achar melhor, mas eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer. Esse fio que está para dentro, eu vou um pontinho lá atrás, ó, por baixo do ponto e trago o fio aqui para a parte de fora. E o outro, eu entro ali por baixo, ó, da base branca, entrando para dentro e saindo com a agulha e trazendo o fio para baixo. Você pode dar um nozinho ou fazer o nozinho individual, igual eu vou fazer aí, vou mostrar para vocês. Olhem, eu vou fazer o mesmo nozinho que eu mostrei lá na parte da frente, eu faço aqui. Ou você pode usar as duas partes e fazer um nó só. Prontinho, agora é só cortar o excesso. Está finalizada aqui a listrinha do nosso sapatinho. Agora faremos as abinhas, tanto frente quanto parte de trás. Ficou assim. Para fazermos a abinha, nós vamos marcar o meio certinho do bico aí. Olha, eu marquei com esses dois marcadores, esses dois pontos me dão a divisão exata do meio. Eu vou caminhar para a direita um total de 13 pontos, tá? Contando com o ponto que tá marcado. Eu uso essa última alcinha da parte da solinha, tá? Para poder fazer essa abinha. Olhem, lá na última alcinha livre que a gente tem da parte da sola, fica essas abinhas aí livres, ó. Dá pra gente trabalhar tranquilamente essas abinhas, tanto de frente quanto da parte de trás. O primeiro ponto vai ser uma corrente. Vou fazer no total 26 pontos baixos, tá? A divisão fica 13 para um lado e 13 para o outro, total de 26 pontos. Caminho, ó, fazendo mais 25 pontos baixos, contando com o primeiro, eu já tenho 4, ó. O primeiro ponto foi representado por uma corrente. Sigo trabalhando meus 26 pontos, ponto sobre ponto, ó. Essas abinhas da sola facilita bastante o nosso trabalhar aí. No final, olha, eu vou voltar a carreira, sem fazer correntes, ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar um total de 4 carreiras de 26 pontos. Somente isso. No finalzinho da minha última carreira, da quarta carreira, eu volto com vocês. Pronto. Aí eu faço uma corrente bem apertada e corto o fio. Temos as 4 carreiras prontinhas. O fio que está aí, ó, que eu já arrematei, eu corto, e esse outro eu escondo ele aí na parte do avesso desse detalhe. Faço um nozinho, ajusto ali, ó, puxo, e aí sim eu ajusto o nó. Corto o excesso, vamos deixar aí, vamos fazer a parte de trás. Depois a gente cola as duas. Bem, na parte de trás eu acho o meio e vou contar 5 pontos, andar 5 pontos para a direita. Usando a alcinha, na mesma alcinha que a gente trabalhou, já fiz 10 pontos baixos. No caso, eu andei 5 pontos para a direita, depois vim fazendo mais 5 para a esquerda, né? Então, deu um total de 10 pontos. Carreiras de ida e vinda, 4 carreiras de 10 pontos baixos, tá? Ficou a divisão 5 pontos para a direita e 5 pontos para a esquerda. Arremato do mesmo jeito aquela parte de trás, tá? Que eu arrematei a da frente, e agora vamos apenas colar. Passo cola em toda essa tirinha, esse detalhezinho. Não use muita cola, tá? Senão fica muito rígido quando seca. Então, você passa o mínimo de cola possível, caso você esteja usando cola de silicone também. Vá acomodando, ó, bem certinho essa tirinha, para que fique
reta, tá? E não fique torta ali os pontos. Vai apertando para ter certeza que vai colar. E aí você pode usar também, já vou mostrar para vocês, aqui a agulha de crochê mesmo, ó, para poder deixar essa parte bem retinha. Você puxa e coloca o ponto no lugar, ó. Tá vendo? Aí fica tudo retinho, bem bonitinho, bem harmônico. Aí também eu uso a agulha para chegar o detalhezinho mais para trás e ficar retinho. Na parte de trás eu vou fazer o mesmo, tá? A mesma coisa para poder fazer a colagem. Olha, eu vou acomodando bem abaixo daquela carreira de pontos baixíssimos em rosa. Então, não pode pegar em cima dessa carreirinha rosa, tá, gente? De pontos baixíssimos que a gente passou, não. Pega abaixo dela. E aí, vou colando, dando uma ajeitadinha para ficar retinho, pressionando para colar. Ó, vou ajeitando onde eu acho que precisa, antes que a cola seque de fato, né? E tá pronto. Agora, nós vamos passar o cadastro, pontinha de fora para dentro. Vou nivelar, ó, puxar as duas juntas, nivelando, puxo para cima, deixar a mesma quantidade para um lado e para o outro. Faço um xizinho, vou de fora para dentro novamente. Do outro lado, a mesma coisa, de fora para dentro. Novamente, ó, de fora para dentro. No último ilhote, você pode fazer o contrário, para ficar mais fácil para a mãezinha dar o lacinho. Mas para você tirar foto, você faz do mesmo jeito, ó, de fora para dentro. Mas aí eu tô fazendo, mostrando para vocês como é para entregar para cliente. Esse é de dentro para fora, tá vendo? Porque aí fica mais fácil para poder ela amarrar, senão ela vai amarrar com o cadastro do mesmo jeito que vínhamos fazendo embaixo, aí fica, o laço fica com um volume maior. Fica estranho também para dar o laço. Então, assim tá pronta a nossa peça, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Então é isso, meus amores. Beijos, beijos e até uma próxima aula.